O dia era 27 de novembro de 1894 e o recém-emancipado município de São José do Rio Preto dava posse à sua primeira Câmara Municipal. Você fica sabendo agora como conquistamos nossa independência administrativa, como foi a primeira eleição do município e conhece o primeiro presidente do Legislativo, o homem mais poderoso da região na época. Eu sou Matheus Camargo e começa agora o Câmara História. Roda a vinheta. Em 1894 foi um ano agitado para o então isolado distrito de São José do Rio Preto. Esse período, depois de longos 40 anos desde a fundação, finalmente a localidade, que pertencia na época à cidade de Jaboticabal, chegava ao número de 10 mil habitantes, um dos requisitos exigidos para a emancipação administrativa de um município. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? A cidade ali não existia até 1894. Era uma freguesia que se chamava, não tinha um documento, não tinha nada, porque então não tinha padre, não tinha prefeito, não tinha médico, não tinha cartorário, não tinha juiz, porque não tinha nem documento a cidade. Então, quer dizer, a cidade ficou de 1852, que nem fala, até 1894, 6 ruas para cá, 6 ruas para lá, só. Mais nada. E tudo sem nome. Né? Quando chegando no final do século XIX, era Rua de Cima, Rua de Baixo, Jardim de Cima, Jardim Novo, Jardim Velho, Rua do Comércio, Rua do Borá, Rua do Canela. Era isso só. Os líderes políticos locais aproveitaram o lobby da vizinha vila de Bebedouro, que estava tendo mais sucesso na sua luta por independência. E o presidente da Câmara de Jaboticabal, Cláudio Vaz de Arruda, em 17 de abril de 1894, fez uma emenda ao pedido de emancipação de Bebedouro, que estava tramitando, e inseriu também o desejo dos moradores da vila de Rio Preto. Quando chegou em 1894, que foi criar o município, né? Foi criar o município, porque até aí tem que pensar o seguinte, Rio Preto era comarca de Araraquara, mas logo depois foi fundado o Jaboticabal. Então, pela lei, Rio Preto passa então para Jaboticabal. Então tudo tinha que ser, eu sempre brinco com isso, se precisasse prender alguém aqui, você tinha que amarrar no cavalo e levar até Jaboticabal, primeiro Araraquara, depois Jaboticabal para prender. Se você quisesse comprar um negócio aqui, que era de alguém, para fazer uma escritura, tinha que ir até Araraquara, não existia um cartório, não existia nada aqui. Então, em 19 de julho de 1894, o governador Bernardino de Campos assinou a Lei 294. Em seu artigo 1º decretava: é criado o município de São José do Rio Preto. E que município? Se a cidade de Rio Preto era uma vila com cerca de 150 habitações e uns 2 mil moradores, o município em si era imenso e os outros 8 mil habitantes se espalhavam em uma região com mais de 25 mil quilômetros quadrados, com sítios, fazendas, pequenos povoados e muita terra sem ocupação. As fronteiras, em 1894, eram as seguintes: a leste, Jaboticabal; ao sul, o rio Tietê e o limite com o também imenso município de Bauru; a oeste, o rio Paraná e as longínquas terras do Mato Grosso; e ao norte, até o Rio Grande, fazendo divisa com Minas Gerais. Lei 294, 19 de julho de 1894, né? Significa a emancipação política, e sendo um novo município, ele passa a ter autonomia político-administrativa. Significava que ele estava apenas subordinado às leis estaduais e federais, e ele passaria a ter um poder legislativo próprio. Agora era para valer. O sonho da pequena vila perdida no noroeste paulista se tornava realidade. Finalmente, Rio Preto ia ter uma Câmara Municipal e poderia lutar por melhorias em sua infraestrutura. Uma das figuras mais importantes dessa emancipação, maior líder político dos primeiros 40 anos de Rio Preto e primeiro presidente da Câmara, foi Pedro Amaral, que a gente vai conhecer agora.
A movimentação pela independência política de Rio Preto ganhou força em 1885 com a chegada ao vilarejo de Pedro Amaral, um homem cheio de ideias que não teve medo de se estabelecer no distante e precário amontoado de casas do noroeste paulista. Rio Preto é apenas um vilarejo, não tem nem rua. Sabe? A única rua que tinha aqui de verdade é a rua do Pedro Amaral, que era do Pedro Amaral e continuou sendo até hoje, e não tem nenhuma lei que diz que aquela rua tem o nome dele. É a rua do Pedro Amaral. Negão, viu? Negro, preto, não é negro. Negro somos nós, né? Que somos pardos. Preto, Pedro Amaral, o grande homem da história de Rio Preto, da história passada de Rio Preto, maior que o João Bernardino, em tese de posição política, era negro, filho de uma mulher negra com um homem branco de Araraquara. E ele foi o homem que trouxe o município para Rio Preto e foi o primeiro grande líder político de Rio Preto e era coronel da Guarda Nacional. E para ser coronel da Guarda Nacional, você tinha que ter bala na agulha. 2 balas na agulha. 2. Dinheiro e bala na agulha de verdade. Se você não tivesse os 4, 5 capangas, você não era coronel, não. A grandeza e a importância de Pedro do Amaral Campos faz dele uma daquelas figuras impensáveis do Brasil no século XIX. Nascido em Araraquara em 28 de fevereiro de 1842, em plena monarquia escravocrata, era filho de um cartorário português branco com uma negra escravizada que depois foi alforriada. O Pedro Amaral, ele sai de Araraquara e vai para Jaboticabal. Tá? Em Jaboticabal, ele forma um... Ele se começa a misturar com a política. E ele vira uma espécie de assessor, hoje é assessor, né, que a gente fala, do coronel Juca Vaz, que era o grande coronel de Jaboticabal na época. E aí alguém, e eu acredito que seja o Juca Vaz, virou para ele e falou assim: Pedro, cara, vai para Rio Preto. Rio Preto é uma vila que está precisando de alguém. Ele nasceu em Araraquara. O pai dele era branco e alforriou todos os filhos. Aí ele foi para Jaboticabal. Em Jaboticabal ele tinha muita amizade lá. E ele vem para Rio Preto, nomeado como fiscal, né? Ele vem para Rio Preto, ainda na época distrital, né? Na época distrital. E aqui ele se tornou comerciante, tinha muita amizade também, um círculo muito grande, muito ligado a Jaboticabal. E foi isso que aconteceu com o Pedro Amaral. Ele veio para cá com a família, montou o armazém dele, era o maior armazém da cidade, da vila. A vila era pequeninha, era um vilarejo, já cheio de famílias em volta, de fazendas em volta, e começou a trabalhar a questão política. Ele foi, em 1892, nomeado fiscal pela Câmara de Jaboticabal. Então, o fiscal já era uma espécie de subprefeito, né, da vila de Rio Preto. Ele montou uma casa comercial na rua que hoje leva seu nome e, com a ajuda de amigos de Jaboticabal, fundou na vila de Rio Preto o Partido Republicano Paulista, o PRP, inspirado pelos ideais da recém-proclamada República Brasileira. E ele vai ter aqui no meio do caminho um cara de uma importância fenomenal, tanto para ele como para Rio Preto, chamado Ezequiel Guimarães Correia. O Ezequiel Guimarães Correia, por incrível que pareça, também é de Aiuroca, do lado do João Bernardino lá. É um advogado rábula, que tinha sido vereador de Jaboticabal, tinha sido presidente da Câmara, que também mudou para cá e começaram os dois a fazer um trabalho em Jaboticabal para a emancipação política de Rio Preto. O Ezequiel era maçom da loja Fé e Perseverança. E ele e o Juca também, o Juca Vaz. Eles, junto com a maçonaria que dominava a Câmara de Jaboticabal, quem conquistaram para Rio Preto a emancipação política. E ele, então, foi um dos líderes da emancipação política. Foi um dos líderes.
Tanto é que ele foi o mais votado. Na primeira eleição ele foi o mais votado, e com esse apoio ele foi o primeiro presidente da Câmara. E se ele era o presidente da Câmara, ele na verdade, ele era o chefe do governo municipal. Aos 52 anos, o já lendário Pedro Amaral era eleito o vereador mais votado da cidade que não fundou, mas que colocou no mapa. Pedro Amaral se consagra como o primeiro presidente da Câmara de Rio Preto e o homem ainda mais poderoso do município pelos próximos 8 anos. Agora, a gente vai saber como foi essa eleição, a primeira do recém-criado município de São José do Rio Preto. O dia 29 de outubro de 1894 deve ter amanhecido agitado no recém-criado município de São José do Rio Preto. Provavelmente muito cedo, o padre José Bento da Costa deve ter aberto a pequena igreja matriz e, sob as vistas da imagem do padroeiro São José de Botas, realizou a missa da manhã, já pensando em como seria a organização da primeira eleição municipal da cidade. 233 eleitores eram esperados naquela que seria uma das sessões de votação. Perto dali, Dona Francisca Bárbara de Jesus, primeira esposa de Pedro Amaral, devia estar em casa comandando seus agregados e deixando tudo pronto para receber os outros 233 eleitores aptos a votar nessa eleição. Sua residência seria a outra sessão de votação. Por exemplo, a eleição de 1894 foi feita uma sessão na casa do Pedro Amaral, outra sessão na sacristia da igreja. Porque a cidade não tinha recurso. Desde a emancipação política em meados de julho, Rio Preto se preparava para esse dia. Autoridades vindas de Jaboticabal, junto com o governo provisório local, organizaram o pleito. Cerca de 15% da população de 10 mil habitantes do município morava na cidade em si, no núcleo urbano. Quem podia votar, segundo a Constituição de 1891, eram os homens com mais de 21 anos que não fossem analfabetos, com restrição aos religiosos que tinham voto de obediência e a militares de baixas patentes. Em média, apenas 4% do povo brasileiro era apto a votar, e o voto não era secreto. Apenas 13 candidatos foram inscritos na disputa. Dos 446 eleitores, só 134 compareceram para eleger os 6 primeiros vereadores da cidade. Apesar de não haver um jornal riopretense e os meios de comunicação serem escassos, a notícia da eleição correu rápido pelo sertão. Mas a alta abstenção de 70% é justificada, já que a maioria da população morava na área rural, em locais, em sua maioria sem estradas, apenas com caminhos e picadas abertas a facão. Pontes nos rios e córregos, nem pensar. Imagine um fazendeiro sair lá da região do Talhadão só para votar. Em qualquer viagem era uma aventura de dias, e para o pesadelo ficar completo, aquele mês de outubro foi marcado por chuvas torrenciais. Se ao leste de Rio Preto, indo para Jaboticabal, os caminhos eram sofridos, mas menos, a oeste, em direção ao estado do Mato Grosso, o sertão era traiçoeiro, com onças e outros animais selvagens, criminosos fugitivos escondidos pelas matas e, no caso de quem morava nas margens do rio Tietê, algumas aldeias não amistosas dos indígenas caingangues. De qualquer forma, a sacristia da Igreja Matriz e a residência de Pedro Amaral foram palco desse momento importante de nossa cidade, e Rio Preto agora tinha seus 6 primeiros vereadores. Mas antes de falar sobre essa primeira Câmara, vale a pena conhecer um outro personagem interessante do nosso passado distante. Muito pouco se sabe sobre Antônio Seixas Ribeiro, mas ele entra para a história local como o primeiro representante eleito de nossa cidade para um cargo legislativo. Quando o distrito de Jaboticabal se elevou a município em 1867, a Lei da Independência Administrativa de Araraquara ganhou de presente a Vila de Rio Preto e seu imenso território. Antônio Seixas registrou-se como candidato do povoado
e recebeu votos suficientes para representar os riopretenses na recém-criada Câmara de Jaboticabal. Mas o que seria uma situação de prestígio resultou em um grande problema de logística: a distância a ser percorrida para participar das sessões. Jaboticabal foi criado o município em 1867, se não me engano. E aí Rio Preto passou a fazer parte. E aí Rio Preto elegeu um vereador. Tá? O distrito, a região nossa, elegeu um vereador para ser vereador lá em Jaboticabal, chamado Antônio Seixas Ribeiro, que eu acho que é irmão do João Bernardino, um dos mais novos. Eu não tenho certeza. Ele foi na posse e nunca mais voltou. Imagina, ele tinha que ir a cavalo, 180 quilômetros, sem estrada. O problema não era a dificuldade de locomoção. Irmão de João Bernardino de Seixas Ribeiro, quando Jaboticabal passou a ser município em 1867, teve eleição lá para vereador e ele foi eleito representando o povoado o distrito de São José do Rio Preto. Ele foi eleito aqui pelos eleitores aqui do distrito de São José do Rio Preto. Só que era impossível ele exercer a vereança. Era impossível exercer a vereança. Ele só compareceu lá 2 vezes. Na abertura e depois não tinha jeito de se comunicar. Não tinha correio. Era complicado. Então era quase impossível. Mas ele está lá na abertura, na primeira reunião da Câmara de Jaboticabal. Imagina o Antônio Seixas Ribeiro indo lá em Jaboticabal. Era 10 dias, cara, de viagem. Ir de volta e ficar lá. Por quê? Porque o cara chegava lá moído. E assim acabou a carreira política desse, entre aspas, nosso primeiro vereador. Seria o primeiro representante eleito pelo distrito de São José do Rio Preto. Não há registros de ninguém mais de Rio Preto que tenha tentado ser vereador nas legislaturas seguintes. Mas a Câmara Municipal de Jaboticabal manteve os vínculos políticos com a pequena vila, sobretudo com o fundador João Bernardino de Seixas, que fazia a ponte entre as demandas do distrito e o poder público. Documentos mostram pedidos de João Bernardino solicitando a instalação de uma coletoria e de uma agência dos Correios para acelerar o trâmite de correspondências entre os moradores locais e o resto do mundo. Era Rio Preto querendo entrar para o mapa. Agora, com a votação de 1894 encerrada, chegava a hora da cidade conhecer os novos vereadores, que iriam fazer um mandato tampão, entre novembro daquele ano até 7 de janeiro de 1896. Com vocês, a nossa primeira Câmara. Que Pedro Amaral seria o vereador mais votado dessa primeira eleição municipal não foi surpresa alguma. Teve 134 votos, o que chancelou sua intenção de ser o presidente da Câmara, cargo de maior poder naquele tempo. Mas sobre isso, a gente fala daqui a pouco. O segundo lugar, com expressivos 127 votos, foi dividido entre o capitão Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel, que futuramente seria o primeiro farmacêutico da cidade, e entre o também capitão Luiz Francisco da Silva, que ocuparia uma posição interessante na história. Ele é o primeiro intendente de Rio Preto, o prefeito da época. Mas sobre isso, a gente também fala daqui a pouco. O fazendeiro Valêncio José Barbosa, com seus 106 votos, e Francisco Antônio Braga, com 78 votos, foram reconhecidos pela população com seus mandatos por terem administrado a cidade junto com Porfírio Pimentel, formando um triunvirato que cuidou da transição de 4 meses entre a emancipação do município e a posse dessa primeira Câmara. Completa a lista dos primeiros vereadores o futuro segundo farmacêutico de Rio Preto e futuro segundo intendente da cidade, Luiz Pinto de Moraes. Que a cidade começa
a ter alguma coisa. E começa a ter Câmara, né? Começa a ter uma Câmara Municipal, começa a ter já, né, nomear um intendente, que chamava, né, que era o prefeito nomeado pela Câmara. E assim chegamos ao dia 27 de novembro de 1894, uma data pouco falada pelos riopretenses, mas fundamental para a nossa história: a posse do poder legislativo municipal. A Areia do Tempo apagou muito desse dia e algumas perguntas sobre essa primeira sessão ficam sem resposta ou sem certezas. Aconteceu de noite? É o mais provável. Muita gente assistiu? Pode ser que sim. Afinal, o que é muita gente para uma pequena vila? E onde foi? Na sacristia da igreja? Na casa paroquial? Mais provável que tenha sido na casa de Pedro Amaral. Aonde funcionava, nós não sabemos. Não sabemos, não tem documento. Não tem como dizer, olha, a Câmara funcionava em tal lugar. Não tem. Como era, veja bem, 6 pessoas reunidas, você se reúne em qualquer canto, bicho. É provável que essa Câmara tenha funcionado na casa do Pedro Amaral. Mas o que é fato e o que se sabe: Pedro Amaral foi aclamado presidente da Câmara e seu vice era Porfírio Pimentel. No mesmo dia, Luiz Francisco da Silva foi eleito intendente, o chefe do Poder Executivo Municipal, uma espécie de prefeito, cargo que ainda não existia na legislação brasileira. Você, para ser o prefeito da cidade, que na época não existia essa figura, era o intendente municipal, tinha que ser eleito entre os vereadores. Então, como que funcionava? Você elegia a Câmara Municipal para um mandato de 3 anos e o presidente da Câmara era o cara que mandava de verdade. Ele mandava de direito e de fato. Tá? O intendente, que era a figura do prefeito, que é o executivo, olha o nome, executivo. Ele executava as ordens emanadas dos vereadores, da Câmara. E para ser intendente, ele tinha também que ser eleito vereador. Era uma eleição indireta. Tá? A primeira eleição de Rio Preto elegeu 6 vereadores. O presidente da Câmara era a principal autoridade da cidade, liderando um poder que exercia a função legislativa, mas com todo o poder sobre o executivo. Essa era a essência da autoridade municipal. O intendente era um braço da Câmara, um executor, e não tinha autonomia. Era subordinado às decisões do legislativo. Na lei brasileira, por exemplo, havia a possibilidade de algumas cidades, inclusive, terem 2 intendentes com atribuições pré-definidas. Ela era poder legislativo. Só que o poder executivo era diretamente ligado a ela. O poder executivo não tinha autonomia como tem hoje os prefeitos das cidades. O poder executivo era exercido pelo intendente. O intendente era um vereador eleito pelos seus pares por 1 ano. O poder do intendente se baseava na autoridade apenas para executar o que o legislativo decidia. Então, ele cumpria somente o que o legislativo determinava. Então era esse conjunto. E o intendente, ele nada mais era o que um carteiro da Câmara, né? Ele é o cara que ia conversar, eu vou ver lá, ele levar o interlocutor, né, entre o povo e a Câmara, né? Ele não tinha força política para nada, né? Quem tinha de fato eram os coronéis. Os coronéis mandavam mesmo, mandavam e desmandavam. Já que nessa época o presidente da Câmara tinha amplos poderes, Pedro Amaral era o verdadeiro chefe da cidade no sentido político e administrativo. E o Pedro Amaral foi o presidente da Câmara em 1894, 95, 96, 97, 98, 99, 1900, 1901. 8 anos. Tá? Ele mandava e desmandava. Bom, ele era o dono de São José do Rio Preto. O que o Pedro Amaral falava era lei. E ai de quem não cumprisse. O padre Januário Fusque apanhou
a banda do Pedro Amaral estava tocando na frente da casa dele, o povo achando que era o aniversário do padre, e o padre estava apanhando dentro de casa dos capangas do Pedro Amaral. Teve que ir embora de Rio Preto, está registrado na história. Em suas gestões, Pedro Amaral tentou organizar urbanisticamente o pequeno vilarejo, querendo dar uma cara mais de cidade a São José do Rio Preto. Alinhou as vias, fez obras nas estradas da cidade, principalmente na Estrada do Taboado, que tocava o município. Além da atuação na política e no comércio, Pedro Amaral era dono de uma propriedade rural na margem esquerda do Rio Preto, onde hoje estão os bairros Marajó, Dom Lafayette e Simões. Segundo a tradição oral, por ter sido juiz de paz de 1892 a 1894, tinha mais de 500 afilhados de batismo e mais de 1.000 afilhados de casamento. Morreu aos 65 anos em 20 de julho de 1907 de malária. Sua viúva, Dona Maria Rita Frutuosa, sua segunda esposa, com a morte do marido, mudou-se para Matão. Pedro Amaral lutou para trazer um médico para a cidade, desativou o cemitério da área central, conseguiu dinheiro para a construção da cadeia pública e construiu a primeira escola. Ele foi protagonista da primeira grande briga política de Rio Preto. Mas tudo isso fica para outro Câmara História. Para rever esse programa, procure nosso canal no YouTube. Estamos como TV Câmara Rio Preto. Aproveite, faça sua inscrição e ative as notificações. É de graça e assim você fica sempre informado sobre Rio Preto. Se você quiser saber mais sobre esse período da nossa história, deixe um comentário para a gente. Eu fico por aqui e até o próximo Câmara História. Tchau!